Adriano, como surgiu a ideia de escrever o seu livro? A ideia do livro, na verdade, ela surgiu nas sessões de fisioterapia. Porque a minha fisioterapeuta, nós conversávamos muito, e ela sempre falava que eu precisava contar a minha história. Porque era uma história de superação, era uma história que demonstrava claramente que o improvável poderia acontecer. E durante as sessões de fisioterapia ali, que duravam em média 50 minutos a 1 hora, nós íamos conversando a respeito de vários assuntos. Religiosidade, espiritualidade, de percepção da vida, de como que eu entendia a morte, do quanto eu estava preparado para a morte. Então, em função dessas conversas e da insistência dela, eu resolvi colocar no papel tudo aquilo que a gente conversava. Então, o livro trata, ele é um recorte, na verdade, do período de 1 ano da minha vida, foi do diagnóstico até final de agosto de 2022, ou seja, de agosto de 2021 a agosto de 2022, e ele vai tratar de questões tipo os lutos que eu vivi, porque tem lutos que não são reconhecidos pela sociedade, tipo, eu era ciclista, pedalava 600, 800 quilômetros por mês, e de um dado momento para outro, eu não podia mais pedalar. Eu vendia minha bicicleta. Então, o fato de vender a minha bike, né, significou para mim um luto, porque rompeu com uma realidade presumida que eu tinha e uma nova realidade se sobrepôs àquela. Então, eu falo desses lutos, eu falo de uma coisa que chama declaração antecipada de vontade no livro, que é como eu quero ser tratado ou ser cuidado quando eu não puder mais escolher. Então, tem uma série de orientações no livro que trata sobre esse assunto. Se eu quero ou não ser hospitalizado, se eu quero ser entubado ou não, se eu quero ser ressuscitado se eu tiver uma parada cardíaca ou não, quem eu gostaria que estivesse próximo de mim no momento derradeiro da minha morte. Então, o livro vai tratando desses assuntos. Fala dos meus medos, é claro, das minhas angústias, do quanto eu precisei da ajuda de outras pessoas para superar algumas situações. Então, o livro conta todo esse processo, desde o diagnóstico até o dia de hoje.